Existem 5 utilidades gratuitas dentro do PubMed que eu tenho certeza que vão mudar a sua vida a partir de hoje, mas muito provavelmente você não conhece porque elas estão escondidas. Se você já está familiarizado com o tipo de conteúdo que esse canal te traz, eu tenho certeza que você vai querer clicar nesse botãozinho de joinha aqui embaixo em algum momento, não se esqueça disso. Mas se você ainda está começando a sua trajetória por aqui, não tenha pressa. Assista esse vídeo, veja se te ajudou e depois você faz uma decisão mais bem informada. Vamos começar essa lista então com a funcionalidade número 1 escondida no PubMed, que são as consultas clínicas. E não existe um grupo de profissionais da saúde trabalhando de graça para você no PubMed de forma escondida. Na verdade, as consultas clínicas são uma forma de você identificar estudos clínicos, ou seja, conduzidos em humanos, de qualquer que seja o delineamento, mas geralmente estudos experimentais ou de intervenção, eliminando lixo científico, que na verdade não necessariamente são estudos de baixa qualidade, mas sim estudos que não seriam diretamente relevantes para responder a sua pergunta clínica, pelo menos não com tanta clareza assim. Como você faz para entrar nas consultas clínicas? A primeira coisa que você vai fazer vai ser entrar na página inicial do PubMed, arrastar um pouquinho para baixo e clicar em Clinical Queries. Tá vendo aqui? Dá para ler? Vou dar um zoom aqui para ficar até mais fácil para gente. Clinical Queries, tá? E o que a gente tem no Clinical Queries, pessoal? Você vai ter uma simples barra de busca, onde você vai colocar os termos que realmente te interessam. Aqui você vai conseguir filtrar por 2 grandes categorias. Estudos de Covid, porque a gente teve uma grande pandemia dessa infecção viral, dessa doença. O PubMed resolveu fazer um filtro especificamente para isso, dada a relevância desse assunto. No entanto, se você não se interessa por assuntos sobre Covid, você vai clicar aqui em Clinical Queries e você vai escrever alguns termos relacionados à sua pergunta clínica. Além dos termos que você vai escrever, por exemplo, pode ser ômega 3 e depressão, ou dieta low carb e diabetes tipo 2, ou dieta low fat e obesidade. Você pode escrever esses termos aqui e procurar. Lembrando que você tem que fazer busca sempre em inglês e não em português. Não funciona, o PubMed não entende português ainda. Lá embaixo você vai ter mais 2 filtros, 2 tipos de filtro. O primeiro filtro é o filtro de tipo de artigo. Então você quer falar sobre o quê? Eu quero entender sobre o efeito terapêutico de uma dieta baixa em sódio para tratamento de hipertensão arterial? Ou quero saber a etiologia. Então, a etiologia poderia ser, por exemplo, uma pergunta sobre dano, sobre eventos adversos relacionados a alguma prática, algum medicamento, algum suplemento. Prognóstico, que você está interessado em saber qual é o prognóstico de um paciente, por exemplo. Então, você vai pegar qual é o prognóstico de pacientes com câncer de próstata metastático. E diagnóstico, qual é a melhor forma de diagnosticar pacientes com Alzheimer ou pacientes com declínio cognitivo. E aí eu quero saber qual é a chance, por exemplo, desse paciente com declínio cognitivo, frente a um teste diagnóstico, apresentar no futuro uma doença demencial propriamente dita, dependendo do seu interesse clínico. E isso daqui vai ser um filtro super importante para o PubMed entender para onde que você quer ir. Então ele vai conseguir te direcionar de uma forma mais eficiente. E aqui vai ser o escopo da sua busca. Se você quer um escopo mais amplo, ou seja, broad, ou um escopo mais estrito, narrow. Se o número de resultados que você tem interesse, olha, eu quero saber sobre a literatura inteira, eu quero saber uma visão mais ampla do negócio, então você vai colocar broad. Se você quer um resultado mais enxuto, eu quero saber bem especificamente sobre aquele assunto ali, acabou, eu não tenho tempo para ficar lendo um monte de artigo, você vai clicar em narrow. Então, eu clico em narrow. Eu quero saber sobre terapia e eu procuro ômega 3. Vamos pegar aqui ômega 3 and cardiovascular disease. Seria o quê? Ômega 3 e doença cardiovascular. Se você já conhece como é que funciona a busca do PubMed, é interessante que você trabalhe com essas aspas aqui, tá? Quando você está trabalhando com 2 palavras que significam um termo único, tá bom? Senão ele vai entender cardiovascular e disease como 2 coisas diferentes. É a única coisa que ele não é tão inteligente assim para fazer, beleza? Mas assim está perfeita a nossa busca. Então eu quero estudos clínicos que avaliaram o efeito terapêutico de ômega 3, porque está em therapy aqui, terapia, com um escopo narrow, um escopo menos amplo, um escopo mais direcionado para realmente encontrar poucos estudos e estudos que realmente são relevantes para mim. Clicando aqui em Search, ele vai me dar uma lista dos principais estudos. Então aqui, como esse assunto tem muito trabalho científico, você vai ter 313. Existem outras áreas em que você vai ter bem menos resultados a princípio. Depois você clica em Search All, né? Então você vai ver todos esses 313 artigos aqui dentro do PubMed e você ainda pode fazer o uso de filtros agora. Melhor ainda é você usar o filtro da revisão sistemática para você reduzir esse número de 313 artigos aí, isolados que existem, para agora um número menor de revisões sistemáticas publicadas na literatura. E aqui você vai encontrar 4 resultados com as principais revisões sistemáticas conduzidas sobre este assunto, ômega 3 para doença cardiovascular. E isso já nos leva ao nosso segundo ponto, a nossa segunda ferramenta escondida, que são justamente os filtros, mas os filtros mais específicos e os filtros mais avançados.
Aqui dentro mesmo da busca que a gente fez, através das consultas clínicas, chegamos aqui nessa busca avançada através de lá, a gente já encontra aqui do lado diversos filtros possíveis e ainda filtros adicionais. Então, toda busca, isso aqui não é bobagem, gente. Tem muita gente que conhece, sabe o que é os filtros, mas não usa. E tem gente que não conhece, não sabe, não faz a menor ideia do quão eles são úteis. Os filtros, eles vão conseguir fazer esse direcionamento da busca para não vir tantos esses milhões de artigos que muitas vezes vêm na nossa busca inicial do PubMed e a gente não sabe quais a gente deveria ler. Por exemplo, se eu fizer uma busca, tá, por ômega 3, vamos colocar de novo, nosso ômega 3 agora com depressão, tá? Ômega 3 e depression. Vou buscar ômega 3 e depression aqui. Cara, tem pelo menos 1.600 artigos. Isso que minha busca foi super simples, eu poderia ter colocado mais sinônimos aqui. Cara, 1.600 artigos é muita coisa. Agora, se eu digo para o PubMed, olha só, eu quero filtrar esses 1.600, eu quero reduzir isso, como é que eu faço? Você pode simplesmente vir aqui e usar filtros em relação à data de publicação. Ó, eu quero os artigos mais recentes. Isso aqui é excelente para você pegar as revisões mais recentes. Porque revisões muito antigas acabam não sendo muito úteis, né? A gente tem que ver as revisões que são mais atualizadas. Você pode filtrar literalmente pelo tipo de estudo. Então eu quero uma meta-análise, ou eu quero um ensaio clínico, ou eu quero uma revisão sistemática, ou eu quero qualquer tipo de revisão. Qualquer tipo de revisão já me ajuda. E você ainda pode clicar em Additional Filters. Então você tem filtros adicionais aqui. Olha só quanta coisa tem aqui, né, gente? Você consegue colocar, olha, se é estudo de pré-print, resumos apresentados em congresso. Isso aqui é só do tipo de publicação, tá? Só do tipo de publicação, olha o quanto de filtro eu tenho para especificar qual é o meu tipo de estudo de interesse. Ah, eu quero estudos clínicos de fase 3, estudos clínicos de fase 4, mas os de fase 1 e 2 não me interessam. Ah, eu quero só protocolos de estudo, eu não quero estudos publicados, eu quero protocolos de estudo apenas, para ver quais são os estudos que estão rolando agora e tal. Fora os outros tipos de filtros, né? Então aqui tem por espécies, humanos ou outros animais, a linguagem, então qual é o idioma que aquele artigo foi publicado, sexo dos participantes, a idade, a faixa etária. Daqui a gente vai para a nossa terceira função escondida, que são artigos similares. Dentro do PubMed, cada artigo tem uma área que vai mostrar quais são os outros artigos que têm palavras-chave similares, que foram publicados com nomes, com termos muito parecidos, até que as próprias revistas elas são similares onde elas publicaram. Então existe um algoritmo dentro do PubMed que vai facilitar que você encontre artigos similares ao artigo que você está lendo. Isso vai ampliar o seu conhecimento dentro daquele nicho, dentro daquela área. Então a ideia que a gente tem de pegar um artigo semente, que eu ensino lá dentro do Interpretando a Evidência também, para você encontrar artigos de forma eficiente, trabalhar com base em um artigo semente ou um artigo índice, que é extremamente útil, extremamente relevante para você, e a partir dele você fazer várias conexões e chegar em outros artigos úteis, em parte você consegue fazer com essa função do PubMed. Vamos fazer aqui com um dos artigos que apareceram de revisão sistemática na nossa busca de ômega 3 e doença cardiovascular para tratamento, beleza? Então vamos aqui. Cliquei no primeiro resultado que veio, que foi uma revisão sistemática publicada em 2022 sobre a eficácia e segurança de ômega 3 para a prevenção de doença cardiovascular, uma revisão sistemática e meta-análise. Onde na página do PubMed você vai encontrar esses artigos similares? Simplesmente arrastando a página lá para baixo e olhando essa lista de artigos similares, similar articles, tá? Essa lista não tem apenas 5 artigos, pode ser que tenha, mas na verdade aqui não tem. A gente sabe que tem muito mais porque existem muitas revisões publicadas sobre o assunto. Como que eu sei que tem mais? Porque eu já vim aqui antes, tá? Eu já sei disso, mas você pode tirar essa prova aí clicando em See All Similar Articles, como eu cliquei agora. E aí quando a gente clica ali, lembrando que a gente ainda está com esse filtro de revisão sistemática, a gente pode tirar ele, tá? Apareceram 65 resultados. Então, 65 estudos que entram no filtro de revisão sistemática, que são similares àquele meu estudo original de ômega 3 para doença cardiovascular. Olha que absurdo. A gente começou com uma pergunta clínica muito específica das consultas clínicas rápidas do PubMed, encontramos uma revisão sistemática sobre o assunto que a gente estava interessado, clicamos em cima dela e a partir dessa revisão sistemática a gente encontrou várias outras, 60 revisões sistemáticas. É possível que existam algumas revisões sistemáticas aqui que não falam sobre ômega 3 para doença cardiovascular? Sim, é possível. Essa busca não é 100% perfeita, mas a ideia é que esse número aqui seja pequeno, ou seja, 60 artigos é um número pequeno para você pelo menos passar o olho nos títulos e identificar quais títulos que são realmente relevantes para você. E fazendo isso, olha que interessante, você consegue encontrar várias outras revisões sistemáticas relevantes. Essa aqui claramente não é. A suplementação de ácido fólico e suscetibilidade para malária. Assim, isso não tem o menor sentido, não é relevante para a gente.
para essa nossa hipótese aqui do ômega 3 para a prevenção de doença cardiovascular. Agora, no segundo resultado aqui, a gente já tem uma revisão atual, uma revisão Cochrane, que eu já vou adiantar para você, que é a mais relevante que tem, é a mais completa que tem, porque eu já conheço essa revisão antes, eu sei que ela é mais completa ainda do que essa mais atual de 2022. Então, ela inclui muito mais artigos, inclui muito mais análises e ela é mais informativa. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui e você vai abrir outra aba e você vai ler essa revisão sistemática, porque você sabe que ela é uma revisão Cochrane, uma revisão completa. Mas você não precisa ficar preso apenas a essa revisão. Salva ela, faz a sua listinha aí. Você pode, inclusive, usar mais uma função que eu já vou falar para você aqui do PubMed, uma função bônus, que é a possibilidade de você exportar várias referências do PubMed direto para o seu e-mail. Então aqui você tem várias revisões temáticas potencialmente relevantes sobre esse assunto, publicadas em diversos anos diferentes, em diversas revistas diferentes. Se você está interessado não apenas em revisão sistemática, você simplesmente vai tirar esse filtro aqui. E se você está interessado, por exemplo, em algum outro filtro, eu quero os mais recentes. Bota aqui o filtro de publicação, Publication Date, 38 resultados, bem menos estudos já. Né? E faz total sentido, né? Deixa eu ver quais são as revisões mais recentes. É um assunto que toda hora tem gente fazendo revisão sistemática. Por que eu vou ficar lendo uma revisão sistemática lá de 2015, 2018, sendo que eu tenho aqui em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 já tem revisão? Que são muito mais recentes e fizeram, daqui a pouco, análises melhores, análises mais robustas, incluíram estudos que foram conduzidos mais recentemente. Então não faz muito sentido a gente olhar para revisões sistemáticas antigas dentro de uma área que está em constante atualização, constante progresso. Agora a gente chega na nossa quarta funcionalidade escondida, que é modificar as configurações de display. Muita gente sequer pensa que isso seja possível, acha que não é relevante, mas, gente, confia. Isso aqui vai ser extremamente útil para você. Em vez de você ficar clicando em cada um desses artigos que aparecem aqui com título relevante para você e abrindo eles em outra aba ou salvando em algum lugar já, você não vai perder tempo e não vai se desorganizar, não vai ficar com esse sentimento de sobrecarga de informação se você fizer essa mudança no display. Que mudança é essa? Simplesmente clique aqui em Display Options, tá? Neste botãozinho. Em vez de usar o formato Summary, você vai usar o formato Abstract, ou formato resumo, tá? Então você vai mostrar dentro da própria busca da página dos resultados no PubMed, não vai aparecer mais o título apenas, junto com o DOI, com a revista, os autores, tá? Ele vai mostrar para você o resumo do próprio artigo. Então aqui você vai estar numa posição bem mais conveniente para você conseguir ver não apenas o título, mas o resumo. Dá uma olhada nesse resumo desse estudo e olhando o resumo você consegue ver com mais clareza e rapidamente se é um estudo que vale a pena você ler, se vale a pena separar para você dar uma olhada depois, ou se é um estudo que não faz o menor sentido você ler, seja porque, talvez a revisão sistemática inclui muito pouco estudo e eu sei que tem muito mais do que isso disponível. Então não faz sentido eu perder tempo com uma revisão sistemática que incluiu pouca evidência, sendo que eu sei que tem muito mais evidência, por exemplo. Não faz sentido também eu ler uma revisão sistemática que claramente não fez alguns procedimentos metodológicos que são obrigatórios de uma revisão sistemática. Por exemplo, procurar por mais de uma base bibliográfica e não apenas do PubMed, os artigos que eles iam incluir. Por exemplo, uma revisão sistemática que não avaliou a metodologia dos estudos que eles incluíram. Não dá para você pular essa etapa. Então, se a revisão sistemática mostra para você que ela pulou etapas importantes, talvez ela seja uma revisão sistemática que não vale a pena ler, e aí eu nem abriria numa outra aba aqui, eu não ia perder meu tempo, eu simplesmente vou passar direto e vou procurar para uma próxima boa revisão, que daí eu consigo ver pelo resumo se faz sentido ou não. Olha, essa revisão da Cochrane é muito mais completa, traz muito mais informações relevantes, avaliou a qualidade da evidência, procurou por diversas bases diferentes os estudos que eles estavam interessados em incluir, e claramente, isso para mim é uma leitura obrigatória. Eu tenho que ler, tenho que estudar essa revisão sistemática da Cochrane sobre ômega 3 para doença cardiovascular. E por aí vai, né, gente? Por aí vai. Você vai abaixando a página, encontrando as revisões que valem a pena ser lidas ou não. E à medida que você vai encontrando essas revisões que valem a pena ser lidas, você vai marcando nesse box aqui. Você marca nesse botãozinho, selecionando. Essa aqui é uma revisão antiga, tá? Sobre a mesma revisão Cochrane, então eu não vou marcar ela, tá? É simplesmente uma versão desatualizada de 2018. Então eu não vou marcar ela. Essa aqui não me interessa, de ácido fólico. Aquela primeira eu falei que, incluiu poucos estudos, então não me era muito de interesse. Essa de ácido fólico é uma revisão imensa, né? De novo, uma outra versão da nossa revisão da Cochrane, de 2018. Tem aqui, uma revisão de 2016. Se eu não estou interessado em limitar apenas em relação à data, eu quero ver o que essa revisão de 2016 disse. Até pode ser relevante para entender como é que foi
a progressão de conhecimento ao longo do tempo, né? De 2016, o que mudou até 2020, por exemplo, que é quando a revisão Cochrane foi publicada. Então eu vou marcando aqui. Ó, aqui tem uma meta-análise de ômega 3 também para doença cardiovascular, publicada no JAMA em 2018. Olha, isso aqui é interessante para mim, eu quero também. Tem uma outra revisão sistemática que fez a mesma coisa, só que depois de um infarto agudo do miocárdio. Isso não é necessariamente a mesma coisa do que aquela revisão Cochrane, não tem os mesmos critérios de inclusão, porque lá era a prevenção de doença cardiovascular no geral. Aqui é para pessoas que tiveram já um infarto. Então eu vou marcar aqui porque eu quero ler depois. Mais uma revisão sistemática, publicada no JAMA em 2012, ômega 3 para prevenção de risco de eventos cardiovasculares maiores. Então vou marcar aqui também. Mesmo sendo antigo, é uma publicação numa revista interessante, prestigiada, e eu quero entender melhor. Quando você selecionar tudo isso, todos os estudos que você tem interesse, se você for para a próxima página, você vai tranquilamente manter essa seleção, tá? Não se preocupe. Selecionei tudo isso daqui, o que você pode fazer agora? A gente vai entrar na nossa quinta função escondida, que é enviar isso tudo, seja para o seu gerenciador bibliográfico ou para o seu e-mail. E simplesmente você consegue fazer isso como? Depois que você garantiu que você selecionou tudo que você queria, clica lá em cima em Send To, e aí quando você for escolher onde você quer colocar, você clica em Citation Manager. E isso vai exportar um arquivo para o seu gerenciador bibliográfico, seja lá o Mendeley ou qualquer outra coisa que você use, tá? O EndNote, enfim. E este é o arquivo que esses programas leem. Então você consegue exportar diretamente, clicando em Send To, Citation Manager, Selection, você coloca todos os resultados, se você quer incluir todo mundo que você encontrou aqui, ou todos os que você selecionou. O Selection aqui, que são 5 artigos que eu selecionei, então ele está 5, você cria esse arquivo e ele já baixa diretamente no seu computador, beleza? No formato que esses gerenciadores leem. Ou se você quiser enviar esses 5 artigos para o seu e-mail, simplesmente clique em e-mail aqui e você vai colocar, ó, de quem, from e para quem. Para qual e-mail que você vai querer enviar. Então eu geralmente coloco os meus e-mails aqui pessoais, tanto para quem e de quem está sendo enviado. Coloco aqui para enviar a seleção e o formato também de abstract. Eu quero que ele me envie esse e-mail não apenas com os títulos dos estudos, mas também com título e com resumo, summary e abstract. E aí eu vou confirmar aqui que eu não sou um robô, e aí você vai enviar seu e-mail, você vai receber e-mail lá no seu Gmail. E por último, a nossa funcionalidade escondida bônus, nosso 6º ponto é encontre artigos que estão em alta, artigos que estão na tendência. Sabe o algoritmo do TikTok, o algoritmo do Instagram, eles não gostam de mandar coisa que estão em alta para mais pessoas, eles vão impulsionando, e aí você abre o feed lá, daqui a pouco sai rolando uns reels, aparece uma coisa que viralizou, e você nunca viu aquela pessoa, não sabe nem, nunca viu aquele assunto, mas porque tá tão viral assim, o algoritmo pega e começa a mandar para todo mundo, e acha que é para você também esse negócio. E aí você abre lá, será um pinguim caindo, igual um personagem de Looney Tunes num parque aquático lá, enfim, na água. Eu adorei esse vídeo, na verdade, por isso que eu citei esse exemplo, eu gostei bastante. Obrigado, algoritmo. Aqui no PubMed você tem a mesma coisa, mas ele não joga pra você igual o Reels e o TikTok, né? Ele não joga pra você de cara o negócio, ele deixa com que você tenha esse controle, né? Tipo assim, olha, cara, tem aqui os trending topics aqui, só que é só para se você quiser, é só se você quiser. Então você consegue baixar a página e chegar no trending topic aqui, ó, see more trending articles. Olha só que bacana, tem esses trending articles aqui, que são os artigos que estão sendo mais vistos, lidos, compartilhados, citados. E aí você pega esses artigos e você pode ver sobre o que a galera tá falando com mais frequência, com mais entusiasmo ali, né? Com mais proporção. Claro, você não vai ficar nesses 5 artigos aqui, porque muito provavelmente nada aqui tem a ver com sua área, tá? É muito improvável. Tem milhões de assuntos diferentes, aqui você só tem 5 artigos, né? Pode ser que nada disso te interesse. Pode ser que alguma coisa aqui te interesse. Então você clica em Trending Articles, você vai ter aqui 1000 resultados, esse é o cap, né? Dessa Trending Articles do PubMed. Esse é o máximo, né, o limite máximo. E aqui desses Trending Articles você pode ver se tem alguma coisa que te interessa ou não, usando os filtros que eu já falei anteriormente, ou ainda usando uma busca em cima disso. Tá? Então você pode fazer uma busca colocando algum termo para ver, será que alguma coisa que eu estou estudando está dentro desses Trending Articles? O que está trending da minha área? Então dentro desses 1000 resultados pode ser que tenha alguma coisa. Se a gente pega aqui, ó, Depression, e busca por Depression no PubMed, tá? Veio 643 mil resultados. Como assim, cara? Não é daqueles 1000? Não é daqueles 1000. Você tem que combinar agora, tá? Essa aqui é uma super dica escondida, mais bônus ainda do que eu imaginava. Você vai lá no PubMed da busca avançada, depois de fazer essa Depression aqui. Você viu que tem a busca aqui por Trending Articles. Deu 1000. O que você vai fazer? Você vai juntar o Trending Articles com o seu termo de interesse, que era Depression, por exemplo.
O Trending Articles é hashtag 8, o Depression é hashtag 9, você vai clicar nesse query box aqui em cima, hashtag 8 and hashtag 9, você vai juntar Trending Articles e Depression. Para fazer o quê? Para falar para o PubMed, olha, eu quero saber o que tem de depressão nesses 1000 Trending Articles aí que você está me falando que estão bombando agora. E aí você vai clicar em Search. Quando você clica em Search, depois de juntar esses dois, você tem 31 resultados de artigos que falam sobre depressão e estão dentro desse Trending Articles, beleza? Uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte, você tem como procurar por revistas específicas que estão dentro do Trending Articles. Então não é só um termo específico, depression, tá? Vamos supor que eu esteja interessado nos artigos Trending Articles que estão publicados no JAMA, tá? No Journal of the American Medical Association. Então vamos lá, eu vou clicar aqui nessa query box em cima para filtrar apenas para a revista. Então como é que eu faço isso? Tem um monte de coisa aqui, né? Onde é que fica a revista? Fica em Journal, beleza? Então você clica em Journal aqui e você vai escrever o nome da revista que te interessa. Então se eu escrevo JAMA, eu tenho algumas revistas, sub-revistas do JAMA, eu tenho o JAMA oficialzão grandão lá, tá? Vamos clicar no JAMA oficialzão grandão, adicionar aqui, você vai ver que ele vai procurar por JAMA apenas no nome dos journals. Então aqui são os artigos que foram publicados no JAMA, ao total 80 mil. E se eu quero juntar o JAMA junto com Trending Articles para ver quais artigos do JAMA estão em trending, eu vou juntar o hashtag 8 com o hashtag 11 que é do JAMA. Então vamos lá, hashtag 8 and hashtag 11. Juntando esses dois e fazendo a nossa search, eu vou encontrar quantos artigos? 6 artigos que estão publicados no JAMA e estão trending, que estão sendo mais falados, né, recentemente aqui dentro do PubMed, de acordo com as métricas do PubMed. Resumão então para fechar, e o que está escrito aqui é absolutamente sério, beleza? Não esqueça de fazer isso daqui, tá? Função número 1 que você vai usar daqui em diante para acelerar suas buscas e encontrar as coisas rapidamente: consultas clínicas. Utilize com sabedoria. Filtros específicos não deixe de usar, principalmente depois que você fizer uma consulta clínica, porque muitas vezes vai vir muito artigo e você tem que especificar mais ainda, afunilar mais ainda esse negócio, tá? A partir dos estudos que você encontrou preliminarmente, use esses artigos, sementes, esses artigos índice, para encontrar outros artigos similares. Uma das formas de encontrar isso é clicando nos Similar Articles que estão lá dentro das respectivas páginas dentro do PubMed. Quarto, quando você encontrar uma lista grande de possíveis artigos que são relevantes para você, por exemplo, depois de clicar em Similar Articles, você vai ter aquela lista de vários artigos ali que são relevantes para você. Além de usar os filtros específicos, que vai reduzir ainda mais o número, você consegue mudar de Display Options para aparecer os resumos, e ali você consegue fazer um screening, uma triagem muito mais eficiente para encontrar os artigos que realmente são importantes para você e que valem a pena ser lidos por completo. E finalizando, você vai fazer exportação depois disso. Você vai clicando nas caixinhas e encontrando, depois de julgar o que vale a pena ler ou não, você vai clicando nessas caixinhas, marcando todo mundo, e você depois vai exportar esses estudos, seja para o seu próprio e-mail, seja para um gerenciador bibliográfico. E por último, mas não menos importante, você consegue encontrar ainda trends científicas dentro da primeira página do PubMed, encontrando os artigos que são mais citados de acordo com o algoritmo do PubMed, e lá dentro ainda você consegue usar todas essas estratégias para especificar mais ainda e encontrar os artigos trending que são relevantes para você, para sua área, ou simplesmente pelo que você estiver curioso, interessado em saber, em ler melhor e estudar sobre. Beleza? Então era isso. Se você gostou desse vídeo de verdade, se ele foi realmente útil, eu vou sugerir que você clique nesse botão de like aqui embaixo. Se você não está inscrito nesse canal ainda, faça isso, né? Se inscreva aqui para receber mais conteúdos assim e para maratonar os conteúdos que já estão disponíveis aqui. E te vejo na próxima. Assista os conteúdos, aproveite e conte-me depois o que você achou, se realmente foi útil para você, se fez alguma diferença ou não. Quero saber, estou curioso para saber. Um abração e bons estudos.